Quando ela se deparou com uma página de parto grátis no Instagram, ela disse que sabia que era assim que ela tinha que dar à luz. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report. Esse caso é diferente de qualquer caso que eu já fiz aqui na minha vida, e olha que eu já gravei mais de 200 e poucas histórias, já naveguei por suspense médico, político, de tudo quanto é jeito, mas esse caso aqui realmente vai te pegar, e eu tenho certeza que as opiniões vão ser muito controversas aqui nos comentários, mas nós vamos ter muita coisa para discutir, então se prepare. Se você quiser conferir outros episódios do Gustavo Report, que são casos muito diversificados, você pode encontrar e fazer um tour pela playlist, aliás, por todas as playlists que temos aqui. É só você ir na página inicial e aí você vai ver ali embaixo o Gustavo Report. Você vai ver todas as atrações que o Gustavo Report já produziu, entre sagas, coberturas, minisséries e histórias independentes como essa aqui. Então não deixe de conferir o médico que usava o seu sêmen para engravidar as pacientes, o caso da Panitone, e por aí vai, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Nas fotos, Journey Moon parece tranquila. Seus olhos estão fechados, seu corpo minúsculo está envolto em cobertores e ela repousa sobre a mãe. Os leves hematomas ao redor do rosto são a única indicação do que aconteceu. A bebê nasceu sem vida, com 42 semanas, após 6 dias de trabalho de parto doloroso. Esse não era um natimorto comum. A mãe da Journey Moon, Lisa, passou aqueles 6 dias excruciantes em uma casa remota no deserto, trabalhando sozinha. Além do marido e da empresa virtual de mais de 6.000 membros de um grupo privado do Facebook. A Lisa era membro do agora extinta Free Birth Society, uma comunidade online para mulheres que insistem em ter seus bebês fora do hospital, sem intervenção médica. Como outros membros, a Lisa havia prometido ter seu bebê sem a ajuda de um médico, de uma doula ou parteira. E como muitos membros, Lisa manteve o grupo atualizado durante todo o trabalho de parto. Em postagens no mural privado do grupo, ela os acompanhou através de suas contrações e dilatações, suas dores, seus momentos de dúvida. Os membros responderam com mensagens de apoio, chamando-a de mulher guerreira e incitando-a a confiar no processo. Mas depois de 3 dias, a Lisa ficou em silêncio. Então, em 8 de outubro, ela postou uma atualização final. Journey Moon nasceu um anjo, adormecida em 7 de outubro com 3 quilos. Ela faleceu devido a uma infecção maciça do trato urinário que eu tive. Estou deitada no hospital escrevendo isso e vou para casa amanhã. Vamos cremar a Journey. A maioria dos membros do grupo apoiava a Lisa, mas outros, incluindo os céticos que monitoravam a página, ficaram indignados com o fato da Lisa ter colocado a vida de seu bebê em risco por um movimento equivocado. O que aconteceu a seguir lançou luz não apenas sobre os nascidos livres, mas sobre os grupos de forasteiros determinados a detê-los. Bom, o parto livre ou parto domiciliar sem assistência é uma prática ainda rara, mas cada vez mais popular nos Estados Unidos, graças em grande parte às mídias sociais. O fenômeno passou de um acidente de táxi para uma escolha consciente de estilo de vida. Em postagens de blog e vídeos virais, seus adeptos exaltam os benefícios de dar à luz em casa ou mesmo na natureza. Existem podcasts inteiros dedicados ao parto livre, com mulheres discutindo a experiência exática de dar à luz em uma tenda coberta de neve ou em uma ilha remota havaiana. Os freebieters veem o parto como um milagre, não como uma emergência médica. Para elas, o trabalho de parto não envolve contrações, mas ondas ou surtos, e os médicos não fazem parto. As mulheres os dão à luz. O movimento está enraizado em uma insatisfação com o modelo obstétrico atual. As parturientes querem saber por que tantas mulheres voltam do hospital sentindo-se mais quebradas do que quando entram. Elas observam que 30% das mães nos Estados Unidos fazem cesarianas e milhares mais recebem episiotomias.
indesejado. Elas também afirmam que quase 60% das parteiras e educadoras viram um médico realizar algum tipo de procedimento explicitamente contra a vontade da mulher. Em um podcast recente, a advogada de direitos das mulheres, Harmony Hayes Klein, se perguntou em voz alta se realmente pode dizer que as mulheres têm direitos quando ninguém ao seu redor conhece seu direito, respeita seu direito e quando não há responsabilidade pela violação de seu direito. Essa é a situação em que as mulheres estão dando à luz nos Estados Unidos, argumentou a própria. Mas há outras estatísticas a serem consideradas. Bruce Young, professor de obstetrícia e ginecologia da Escola de Medicina de Nova York, disse que a mulher, em média, pode esperar que um parto em casa ocorra bem em cerca de 80% das vezes. Mas outros 20% provavelmente envolveriam complicações com risco de vida para a mãe ou o bebê. Aí ele disse assim: em um hospital, o risco de resultados adversos cai para menos de 1%, embora dependa de como você define o termo. Se você definir o resultado adverso como ter um bebê sem vida ou uma mãe sem vida, então o risco é muito menor que 1%. Mas se você definir como cesariana, é de 20% a 25%. Então, essa é a compensação. Eu prefiro ter um bebê vivo e uma cesariana do que ter um bebê sem vida ou a mãe perder a vida. Apesar do risco, o número crescente de mulheres está decidindo optar pelo parto em casa. E algumas delas estão sozinhas, mas armadas com o apoio de milhares de outras mulheres nas comunidades do Facebook. O grupo Sociedade do Parto Livre, dirigido por Emily Saldanha, uma ex-assistente de parteira de parto domiciliar que se tornou treinadora de manutenção radical, tinha sua página como a maior página de parto não assistido no Facebook antes de ser fechado. Seus 6.200 membros variavam de leitores do GOP, cheios de cristais, a mulheres de colarinho azul que sofreram traumas em partos hospitalares anteriores. Os membros se regozijavam com a gravidez uns dos outros e respondiam às perguntas uns dos outros e lamentavam aqueles que não entendiam suas escolhas. Eles também aderiram a um código de conduta estrito. Comentários encorajando outros membros a procurar tratamento ou questionando a autonomia de uma mulher de qualquer forma seriam rapidamente apagados. Por mais de um ano, o grupo do Facebook serviu como uma espécie de câmera de eco para mulheres que tomavam uma decisão que todo mundo achava errada, e também de mulheres que só queriam que alguém lhes dissesse que tudo iria ficar bem. Mas nem tudo ocorreu bem para Lisa. A californiana de 29 anos disse que viveu fora da rede com o marido nos últimos 3 anos. E ela se descreveu como de espírito livre, natural, minimalista e preocupada com a saúde. Ela disse que sabia desde o início que queria ter um parto em casa. E quando ela se deparou com uma página de parto grátis no Instagram, ela disse que sabia que era assim que ela tinha que dar à luz. Apenas ela e seu marido sozinhos em sua casa no deserto, longe da iluminação dura do hospital e das mãos enluvadas de estranhos, como ela descreveu. Então, eles se sentiram animados e poderosos e eles estavam certos de que era a coisa certa a fazer. Mas as contrações irregulares começaram no dia 2 de outubro e elas continuaram em ondas durante toda a noite, parando repentinamente ao nascer do sol do dia seguinte. Mas então, pouco antes da meia-noite do dia 4 de outubro, veio outra onda. E as contrações dessa vez duraram até o dia seguinte, vindo com tanta frequência que ela mal conseguia respirar. E aí ela postou no grupo do Facebook daquele dia: estou em trabalho de parto há dias. Pensei que estava em transição às 23h30, mas agora são 3 da manhã e é intensamente doloroso. E eu só quero deitar e que a dor pare por apenas um segundo. Então a Emily entrou em contato com ela via Facebook para dar apoio. E outros membros do grupo deixaram notas encorajadoras nos comentários. Você é uma lenda, vai dar certo, vai acontecer. 3 dias depois, a bolsa da Lisa finalmente estourou. Ela saiu da cama naquela manhã para encontrar um líquido com um cheiro horrível e de cor estranha escorrendo por suas pernas. Seu estômago estava doendo e sua bexiga distendida por não conseguir urinar por dias. Nesse ponto, apesar de seus desejos mais profundos, ela decidiu que era hora de procurar ajuda médica. E as suas memórias do hospital são um borrão. Ela se lembra dos médicos que a admitiram imediatamente quando viram sua condição, e ela se lembra deles usando o Doppler para verificar se havia batimentos cardíacos fetais
E então eles não encontraram nada. E ela se lembra do seu marido murmurando para ela: está tudo bem. Então, a Lisa se lembra da dor. Os médicos lhe disseram para começar a empurrar imediatamente, ela o fez. Por 3 horas, sem progresso. O médico voltou com um aspirador e ordenou que ela fizesse força. E depois chamou um anestesista para nocauteá-la. As memórias tornaram-se mais confusas a partir daí. Mas ela ainda conseguia se lembrar de ouvir a si mesma gritando e não sendo capaz de parar. Ela se lembra do marido dizendo que a cabeça do bebê estava saindo. E depois, então, de mais dor. E foi aí que ela apagou. Quando a Lisa acordou, ela estava coberta de sangue e todo mundo também. Todos estavam quietos. Após o nascimento sem vida, a Lisa manteve a Journey ao seu lado por 2 dias. Ela tirou fotos com a bebê, conversou com ela, cantou para ela e contou como sua vida teria sido. Ela pediu a bebê para inaugurar os espíritos de seus futuros irmãos quando chegasse a hora certa. Ela segurou em seus braços com seu marido e ela chorou. E então ela atualizou o grupo no Facebook. A vida é feita de encontros e despedidas, é assim. Tenho certeza de que nunca esqueceremos a jornada, a lua ou essa primeira separação que houve entre nós. Então ela agradeceu ao grupo por deixá-la compartilhar sua história, acrescentando: foi bom escrever. O que a Lisa não sabia era que outras pessoas a estavam observando. Um grupo de estranhos preocupados que os nascidos livres estivessem sendo imprudentes. Eles criaram contas falsas para obter acesso ao grupo privado e monitorar os membros. E os intrusos se viam como sentinelas, vigiando os praticantes de estilo de vida alternativos que acreditavam estar colocando seus bebês em perigo. Aí esses vigilantes tiraram screenshots dos comentários da Lisa, da postagem dela, e os postaram em seus próprios grupos, provocando protestos instantâneos de seus seguidores. Alguns deles se maravilhavam com o motivo de alguém correr tanto risco como a gravidez, enquanto outros culpavam a Emily por atrair mulheres impressionáveis para uma prática perigosa. Outras pessoas eram mais cruéis. A cobra da sociedade do nascimento livre precisa ser chutada pela janela, escreveu uma pessoa. Eu não me importaria de ver esse monstro balançando em um poste de luz, acrescentou outro. Ainda outros comentaristas entraram em contato diretamente com a Lisa, no dia em que ela voltou para a casa do hospital. Ela recebeu mais de 30 mensagens de pessoas vomitando palavrões ou dizendo que ela deveria falecer. Eles postaram em seu mural no Facebook, fizeram memes de assassina de bebês e comentaram as condolências deixadas por seus amigos. Aí a Lisa disse: o que deveria ter sido um momento de luto e luto com a minha família, agora é o momento de me defender de pessoas más e de suas palavras horríveis. Eu poderia passar horas me defendendo e a minha família, mas sinto que essas pessoas nunca vão admitir estar erradas. E elas sempre lutarão com você mais sujas do que antes. Nos dias seguintes, o clamor sobre a bebê da Lisa ganhou força. Os espreitadores trouxeram suas postagens para blogueiros da comunicação pró-ciência, pessoas como Kate Paulson, escritora do site Patheos, centrado na fé. A Kate publicou 9 postagens no blog sobre o incidente no período de 2 semanas, com manchetes como: mãe decide ter um parto sem assistente e mata seu bebê. A Kate é uma autodenominada ateia e liberal. Lembrando que liberal nos Estados Unidos não é o liberal do Brasil. Lá, liberal é referente a quem se identifica como progressista. A Kate disse ao The Daily Beast que se envolveu com uma mentalidade orgânica crocante antes de ter seu filho, Vaughn, que nasceu com uma condição hormonal chamada pan-hipopituitarismo. E a experiência fez com que a Kate confiasse mais na medicina moderna. À medida que seu filho ficou doente, ela aprendeu mais sobre a ciência e ela descobriu que havia muita desinformação sobre o mundo do parto natural. Os nascidos livres, em particular, a irritavam com as suas crenças errôneas sobre hospitais e noções romantizadas de parto. E ela sentiu que as mulheres estavam colocando sua própria experiência de parto sobre o destino de seus filhos. O parto como um todo é a principal causa de falecimento de mulheres no mundo todo, ela disse. Então, ter pessoas tão arrogantes sobre isso
e realmente torcendo o nariz para a medicina moderna, quando as pessoas nos países em desenvolvimento dariam qualquer coisa para ter isso, realmente me chateou. A Cat não apoiou os ataques desagradáveis a Lisa e concentrou suas características online em Emily, que ela sentiu que havia manipulado a Lisa para dar à luz em casa. Em entrevistas, a Cat descreveu a Sociedade do Parto Livre como semelhante a um culto. Insistiu que a Emily teve mais envolvimento com o que aconteceu com a Lisa do que ela deixou transparecer. Ela escreveu em um artigo: a Emily é apenas mais uma golpista. Ela dá conselhos perigosos para gestantes com o único propósito de ganhar dinheiro. A Emily disse que não deu conselhos a Lisa e nunca falou com ela ao telefone. No entanto, ela também recebeu ameaças nas redes sociais. Vocês malditos homicidas de bebês estão indo para baixo. Vimos o que aconteceu, vimos tudo. Vocês estão doentes, comam uma bala todos vocês. A reação levou a Emily a encerrar completamente o grupo. Em seu lugar, ela anunciou o lançamento de uma plataforma de associação segura e privada. No post final do Facebook, ela escreveu assim: estou tão orgulhosa da comunidade que construímos juntos. Não é hora de fugir, se esconder ou ser silenciada. É hora de nos tornarmos mais firmes, mais poderosos e mais protegidos nesse trabalho radical de curar as feridas mais profundas dessa terra. Os oponentes do nascimento livre viram a paralisação como uma vitória, ainda que incompleta. Muitos queriam ver alguém responsabilizado pelo falecimento da bebê, fosse Lisa ou a Emily. Alguns postaram que sabiam onde a Emily morava e a denunciaram à polícia local e ao procurador-geral do estado. Especialistas legais disseram que era improvável que ela fosse acusada. A advogada de direitos reprodutivos Farah Dias disse: olha, não deve haver nenhuma teoria legal que permita que ela seja processada. Seria uma tentativa ilegal de criminalizá-la por essa perda. Em 2009, uma mulher de Massachusetts, a Alyssa, diz que seu bebê faleceu durante um parto domiciliar sem supervisão médica. Só que as autoridades encontraram o corpo no lixo. Então ela foi condenada a 2 anos e meio de cadeia. Só que aí, a mais alta corte do estado posteriormente reverteu a decisão. Impor um dever amplo e mal definido a todas as mulheres de convocar intervenção médica durante o parto iria enfraquecer seu interesse de liberdade protegida em recusar tratamento médico indesejado. Foi isso que os juízes escreveram. De acordo com a advogada Farah Dias, as leis que regem o parto geralmente se aplicam aos provedores, não às mães que dão à luz. O raciocínio é que qualquer residente dos Estados Unidos tem o direito de recusar tratamento médico, independentemente de ser do seu interesse. Para processar uma mãe de parto livre, o Estado teria que provar que seu próprio interesse substituiu esse direito. Então ela disse assim: seria uma coisa notável de se dizer, porque se você não for ao hospital quando algo está errado, nós vamos fazer o quê? Pegar seu corpo e fazer você pagar por isso? Em uma declaração de 2016 sobre a recusa do tratamento medicamente recomendado, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas escreveu: a gravidez não é uma exceção ao princípio de que uma paciente capaz de decidir tem o direito de recusar o tratamento, mesmo o tratamento necessário para manter a vida. A advogada também reconheceu que isso poderia ser difícil para algumas pessoas engolir. Ela disse que até mesmo feministas convictas ou defensoras do direito à interrupção de gravidez podem ficar abaladas com a ideia de perder uma gravidez desejada. Quando essa perda pode ser medicamente evitável, é fácil sentir que alguém escapou de alguma coisa. Mas no caso da Lisa, ela disse que essa mulher sofreu uma perda. Ninguém escapou de nada aqui. A Emily, por sua vez, disse que nenhum nascido livre quer ver seu bebê falecer. Ela falou que as mulheres simplesmente acreditam que seus filhos têm mais chances de sobreviver e prosperar fora do hospital do que dentro dele. E como evidência, a Emily apontou para estudos que descobriram que práticas médicas padrão, como ultrassonografias, não melhoram os resultados da gravidez. E ela observou que os Estados Unidos têm uma taxa de mortalidade muito mais alta do que a maioria dos outros países desenvolvidos. Ela também se armou de exemplos de mães que ela acompanhou em partos hospitalares, mães que receberam medicamentos sem sua permissão ou foram submetidas a exames sem seu consentimento. Quando ela falava sobre isso, a sua voz subia de raiva. E ela disse: você é tratada como propriedade, é tratada como uma menor assim que entra pelas portas do hospital. No geral, a Sociedade do Parto Livre oferece às mulheres uma visão tentadora.
dar à luz em casa, cercada por seus entes queridos, com a liberdade de se mover, gritar e fazer todas as outras coisas naturais que os hospitais impedem as mulheres de fazerem, enquanto os bebês as rasgam. Ouça seu corpo, dizem os nascidos livres, e tudo ficará bem. Mas os profissionais médicos rebatem, dizendo que isso é ingênuo. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologista se recusou a comentar essa história, mas recomendou anteriormente a contratação de um profissional treinado para qualquer parto fora de um hospital. Eles também observaram que o parto domiciliar planejado está claramente associado ao maior risco de parto perinatal. De ginecologistas e de médicos da área condenam veementemente qualquer prática como essa. André Landon, ex-vice-presidente executivo do grupo canadense de ginecologistas, chamou a sociedade de parto livre de roleta russa com seu filho. E ele disse: você não brinca com a vida de um bebê. Bom, algumas estatísticas confirmam isso. Globalmente, os países onde as mulheres têm melhor acesso à intervenção médica têm taxas dramaticamente mais baixas de mortalidade materna e bebês que nascem falecidos do que aqueles sem. Enquanto os Estados Unidos ainda estão atrás de seus pares. A maioria dos países desenvolvidos tem uma taxa de bebês falecidos de 3 a 5 a cada 1000 nascimentos, enquanto a maioria dos países em desenvolvimento tem uma taxa 10 vezes maior. A taxa de mortalidade materna nos países em desenvolvimento também é maior, com 239 falecimentos a cada 100 mil nascimentos, contra 12 falecimentos a cada 100 mil nascimentos nos países desenvolvidos. Quando confrontados com esses argumentos, a Sociedade do Parto Livre disse que as estatísticas não são o ponto. Eles disseram que a verdadeira questão não é se uma mulher deve dar à luz em casa, mas se ela tem o direito de fazer essa escolha. Embora o foco dessas comunidades na maternidade possa parecer antiquado, muitos no movimento se consideram feministas radicais. A advogada dos direitos das mulheres, Heinz Klein, frequentemente emprega termos feministas familiares, como patriarcado, ao discutir o nascimento livre, alegando que o sistema dominado pelos homens mantém as mulheres ignorantes sobre seus próprios corpos. Ela também diz que costuma conversar com os médicos que se perguntam se a autonomia das mães se aplica quando a vida do bebê está em perigo. E a resposta dela é sempre a mesma. Cara, ela ainda toma as decisões, mesmo que você pense que o bebê vai falecer. E se os médicos se sentirem em conflito com isso? Aí ela diz para os médicos fazerem terapia, correr, fazerem o que quiserem. Mas forçar uma mulher não é a maneira de lidar com seus sentimentos. Mas esse argumento não se encaixa com a Kate Paulson. Ela chamou as ideias dos nascidos livres de irracionais e comparou sua situação com a daqueles que lutam contra o vício. Ela disse: eu apoio mulheres dando às mulheres o controle de seus corpos. Mas você não diria apenas: eu quero ser uma viciada em substâncias ilícitas, deixe-me ser uma viciada em substâncias ilícitas. A coisa preocupante sobre os nascidos livres é que ela acrescentou que essas mulheres dizem que se importam umas com as outras, mas quando uma mulher está em uma situação de emergência, elas não ajudam. Se a Kate estiver certa e a comunidade de nascidos livres não ajudarem outras mulheres em crise, então alguns dos espreitadores online decidiram que o farão. De acordo com o blog da Kate, nos dias que se seguiram o parto da Lisa, os vigilantes souberam que outra mulher estava tentando um parto livre no Alasca. A mulher já havia postado em uma página diferente de partos livres que planejava dar à luz em casa com uma costela quebrada e uma pré-eclâmpsia. Então os forasteiros decidiram que tinham que manter o olho nela. No final de outubro, a mulher informou ao grupo que estava em trabalho de parto e com dores terríveis. Ela pensou que tinha algo a ver com a sua costela, porque nenhuma das suas outras gestações havia sido tão difícil. Então os ativistas anti-parto livre tiraram screenshots de suas postagens e das respostas da galera de parto livre e as compartilharam entre si em tempo real, enquanto o trabalho de parto avançava. Quando a grávida ficou em silêncio por horas, um deles decidiu que era o momento de agir. Então eles pesquisaram a mãe online e encontraram seu endereço. Depois ligaram para as autoridades para solicitar uma verificação de bem-estar. Mais tarde, quando a mulher compartilhou fotos de si mesma e do bebê saudável no hospital,
os ativistas antiparto natural comemoraram. Estamos confiantes de que nossa intervenção teve um impacto na mãe e no bebê que sobreviveram ao parto. Nosso trabalho não está terminado e continuaremos a rastrear esses nascimentos para garantir que as mães e os bebês sobrevivam. Só que essa mãe, quando foi contatada, disse que não tinha ido ao hospital quando a polícia verificou. Em vez disso, ela se transferiu horas depois, quando a dor do parto se tornou insuportável. Quando o oficial chegou para a verificação de bem-estar, ela disse que estava descansando em sua banheira com dor, mas não em pânico. E ela disse que estava mais irritada por ter que se vestir para atender a porta do que qualquer outra coisa. E ela disse: olha, eu acho que é besteira. Ninguém deveria interferir nas escolhas de ninguém. Só porque eu estou grávida, não tira meu direito de escolhas. 3 semanas depois que a bebê da Lisa nasceu sem vida, quando a pior da reação online começou a evaporar, ela repetiu esses pensamentos. E ela escreveu que, apesar da perda da sua filha, ela ainda acredita que é direito da mulher escolher a melhor opção de parto para ela. E ela disse que provavelmente terá que fazer as coisas menos naturalmente da próxima vez, devido aos danos do seu último trabalho de parto. E ela diz que não está virando as costas para o movimento. Meu corpo é totalmente capaz de nascer. Foi criada para nascer. Eu posso e eu vou nascer. Vou conceber de novo, nascer de novo, e o resultado acredito que será diferente. Bom, esse assunto é complicado. Eu nunca vi algo a respeito tomar uma proporção de discussão, então eu não imagino o que a maior parte da população pode estar pensando ou não. Existem coisas aqui que são complicadas no sentido de que eu acredito plenamente que as pessoas têm direito às suas escolhas na maior parte das coisas. Eu penso na soberania da liberdade, então eu acredito sim que o indivíduo não deve ser obrigado a ir ao hospital para ter um bebê, porque eu acredito na liberdade. Já mencionei isso algumas vezes em vários vídeos, que eu acredito no direito de liberdade. Eu não acho que as pessoas tenham que ser obrigadas a nada, absolutamente nada. Todos precisam ser respeitados, independente se a maioria concorda com uma coisa e a minoria discorda de outra. É claro que existem muitas questões que são complexas, porque o direito de liberdade, o que acontece em muitos lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, existem muitas pessoas que defendem amplamente a liberdade, mas discordam de algumas questões que elas não consideram estar dentro do padrão de liberdade, como por exemplo a interrupção de gravidez, porque aí o argumento é que a vida do bebê não é a liberdade de uma mulher. Essa lógica também poderia ser aplicada aqui, embora que há uma diferença muito gritante entre as duas questões. Eu, pessoalmente, não tinha ouvido falar de um parto desse jeito até pegar esse caso. Alguns anos atrás, quando eu tinha começado uma pesquisa, especificamente eu conversei com uma enfermeira e ela me contou que existiam pessoas, mulheres, que gostariam de ter o parto em casa. Só que nesse contexto aqui, eram pessoas que simplesmente não estavam sozinhas, a mulher e o marido. Havia todo um grupo médico, no caso, enfermeiras, parteiras, e aí ela explicou que existem culturas que às vezes dependia da religião, ela chegava lá e tinha que tirar os sapatos, tinha que ir todo mundo de branco, não sei o quê. Então ela me deu exemplos, mas todos os exemplos dela eram de pessoas que não estavam tendo o parto no hospital, mas estavam tendo em casa, acompanhados por uma junta médica, pelo menos por enfermeiras. Esse nível aqui eu não conhecia. E na minha opinião, na minha visão, o que eu penso é que isso aqui é um risco. E alguns médicos chamam até de retrocesso. Eu procurei vídeos no YouTube sobre o assunto para saber se havia manifestação de opinião. E eu ouvi alguns argumentos e, sinceramente, não me convence. Eu acho completamente desnecessário. O parto é um momento muito lindo, é um momento maravilhoso, é o nascimento de um bebê, do seu filho, mas o parto é um momento, sabe? Eu não acho que vale a pena arriscar a vida de um bebê por causa disso, por causa de um momento, porque eu quero ter em casa sozinho, sabe? Principalmente porque alguma coisa pode acontecer. Infelizmente, muitas pessoas já faleceram mesmo durante o parto, de forma inesperada, alguma coisa aconteceu, e se às vezes algumas mulheres que não têm chance nem no hospital, quem dirá fora dele. Sem contar que o momento não pode valer mais do que garantir uma vida inteira
para um ser que está vindo a este mundo. Existem médicos que desaprovam até esse tipo de parto em casa que eu mencionei, com um acompanhamento específico. Eu entendo que a sensação de segurança de um hospital é muito grande e os médicos, como trabalham em hospitais, obviamente vão reprovar qualquer tipo de ação semelhante a essa. Até porque nós estamos falando que o hospital, ele compende uma estrutura e também profissionais. E nós temos pontos como aquela Alissa, que é um caso que me chamou a atenção, porque a bebê dela faleceu. Aí as autoridades encontram no lixo, ela é processada e um grupo de juízes decide derrubar a sentença alegando a liberdade dela. Isso aqui, pra mim, não tem nada a ver nem com parto livre. Eu acho que aquela mulher, me desculpa, mas não é muito suspeito. O bebê nasce sem vida e você joga no lixo. Desculpa, eu não engulo essa história. Essa mulher tinha que ser criminalizada, porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem o menor cabimento. Que tipo de luto é esse? Joga no lixo. A gente tem um caso aqui de uma pessoa que já fez isso, é aquele caso da Skyler, que é um caso revoltante. Ela escondeu a gravidez, teve o bebê no banheiro e depois se livrou dele. O que é completamente desrespeitoso quando você compara que nós estamos falando de uma vida. Eu não quero ofender ninguém que teve o parto em casa e às vezes deu tudo certo pra você. Eu fico muito feliz porque não estou torcendo pra que dê errado, mas não é algo que eu me sentiria confortável nem de presenciar, porque eu acho que com certas coisas você não brinca de forma alguma. E olhando para todo um contexto, nós estamos falando de uma filosofia super arriscada e mal embasada. Para mim, essa Liz é culpada. E, pelo visto, ela não vai carregar isso pro resto da vida, já que ela diz que vai tentar de novo e não sei o quê. Mas eu sinto muito, querida. Você é culpada. Você ficou vários dias em casa. O seu marido é cúmplice disso. Ele é tão culpado quanto você. Simplesmente vocês ficaram lá. Não, vamos aqui que vai dar tudo certo. Tinham que ter corrido para o hospital assim que sentiram que algo estava errado. Eu acho que a ideia não tinha nem que ter acontecido para começo de conversa, mas pelo fato de se passarem vários dias, entende? Até que algo acontecesse, até chegar ao hospital, pra mim é o cúmulo do absurdo, e pra mim isso é um comportamento que vai desencadear muito mais perdas à medida que essa filosofia for se espalhando por aí e mais mulheres e maridos, respectivamente, decidirem abraçar e apoiar a ideia de que o parto em casa, sem qualquer acompanhamento médico, é certeiro, vai dar tudo certo, ok, e tá bom demais a conta. Antes de formar uma opinião específica pra vocês aqui, eu pesquisei muito bem e eu encontrei relatos de pessoas que tiveram o bebê em casa e o bebê precisava de oxigênio e, como consequência, o bebê teve uma paralisia e danos severos. Aí agora, a mãe está lá tendo que cuidar de um bebê, ou seja, de um menor que agora já é maior, está numa cadeira de rodas, não fala, não se mexe. Que tipo de vida essa mulher escolheu para o seu filho? Essas situações e outras que eu ouvi, coisas que não aconteceriam se essas pessoas estivessem no hospital, porque, como eu falei, algum imprevisto pode acontecer. E a maior parte dessas pessoas não pensa em ter um tanque de oxigênio caso, de repente, o bebê não consiga respirar. A questão nesse debate é que há a livre escolha da mulher, como foi mencionado, mas o maior risco não está com o bebê, porque essa é a questão aqui. E esse bebê que nasceu com paralisia, que agora está condenado a ficar numa cadeira de rodas a vida toda? E não apenas ele, outras pessoas que também tiveram pais assim, estão submetidos a terem problemas cerebrais, neurológicos, diversos tipos de problemas, simplesmente porque os pais optaram por seguir uma filosofia para vai ficar tudo lindo, vamos ter uma história maravilhosa e fofa para contar. Eu quero ver agora o pai e a mãe olharem para os olhos de um menor que está condenado a ficar a vida inteira numa cadeira de rodas, a dizer para ele, olha, a gente seguiu o nosso instinto, a nossa filosofia, o nosso corpo, a nossa vontade, viva a minha liberdade, e agora você está aí como consequência, como pagamento, como preço da nossa decisão. Aí, francamente, a vontade é processar essas pessoas, porque se vai haver um dano tão grave como esse, ou ainda pior, essas pessoas terão que ser responsabilizadas por causa disso. E o mais triste nisso tudo é que a liberdade desse tipo de mãe vai escada abaixo, porque simplesmente vai ter que cuidar de um menor, assim, de uma pessoa que vai ficar nessa situação pelo resto da vida. Eu acho que as pessoas precisam considerar essas opções antes de seguir em frente. Liberdade e responsabilidade colidem aqui. A filosofia pode ser importante, a sensação de se sentir segura ou até mesmo respeitada conta, é verdade, mas pra mim parece radicalismo ter um parto em casa acompanhado apenas do marido.
O parto é lindo, o nascimento é um momento único, mas o que essas pessoas estão esquecendo que não é o momento mais importante. O nascimento é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Existe uma vida toda pela frente. Existem transcendências mais eminentes e importantes do que um desejo momentâneo. A segurança aqui precisa ser priorizada. Não é uma vacina, um remédio, um medicamento. Nós estamos falando apenas de auxílio médico hospitalar. Em casa ou no hospital, tenha no mínimo uma equipe. Os contras são muito mais fortes do que os prós. E infelizmente, para muitos bebês, pode ser definitivo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dê o seu like, comenta aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer terrível que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você pode imaginar, é escrito em formato roteiro, ele vai autografado se você quiser, com um pôster exclusivo e marcadores também. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram onde acontece votações, bastidores, muitas coisas legais que acontecem apenas por lá. E eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas, lançadas ali, e você pode conferir muita coisa bacana e material pra você, tá bom? A gente se vê no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E há um embate entre a velocidade da van e a velocidade da garota. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Mas ninguém sai pra fora nas casas. Parece que ninguém está ouvindo. E a garota se esconde atrás de uma árvore.